Boa tarde, boa noite, queridos buscadores da luz. Mais uma vez, o nosso grupo se reúne para dar continuidade ao estudo do livro Iniciação Humana e Solar, escrito por Alice Ann Bailey, sob a orientação do Mestre Descartes. Vamos fazer 3 respirações lentas e profundas. Inspiramos. Expiramos. Agora inspiramos luz, expiramos amor. Inspiramos amor, expiramos o maior bem para o todo. Percebemos que, ao mantermos o ritmo regular da respiração, nossa mente vai se aquietando, o corpo emocional apaziguando e o corpo físico relaxando, principalmente a musculatura, favorecendo uma maior distribuição de sangue e prana por todos os campos de nossos corpos, chegando até ao átomo permanente de cada tecido. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Estamos então prontos a receber os ensinamentos aqui hoje trazidos, para que possamos servir melhor a humanidade, a hierarquia e ao plano divino. Quando se sentirem prontos, vamos abrindo os olhos lentamente, retornando ao nível de consciência exterior para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Bem-vindo a todos. Podemos começar, Anabela, por gentileza? Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz, e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos, e daí não nos movemos. Mantra Om. 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 A grande invocação. Desde o ponto de luz, na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor
aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à Terra, desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem, desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Mantra Om por 3 vezes. Om. Om. Então, dando continuidade, eu pediria a algum de vocês para ler esse parágrafo, por gentileza. Quem se habilita? Eu posso ler. Obrigada, Cecília. Capítulo 3, o trabalho da hierarquia. Embora o tema da hierarquia oculta do planeta desperte um enorme e profundo interesse no homem comum, seu verdadeiro significado jamais será compreendido até que os homens reconheçam 3 coisas relacionadas a ele. Primeiro, que a hierarquia de seres espirituais representa uma síntese de forças ou de energias, as quais são conscientemente manipuladas para o avanço da evolução planetária, o que ficará cada vez mais evidente à medida que prosseguirmos no tema. Segundo, que essas forças manifestadas em nosso esquema planetário por meio das grandes individualidades que compõem a hierarquia vinculam o sistema e tudo o que ele contém com a hierarquia maior chamada solar. A nossa hierarquia é uma réplica em miniatura da síntese maior das entidades autoconscientes que se manifestam através do Sol e dos 7 planetas sagrados, e também de outros planetas, maiores e menores, que formam o nosso sistema solar, dirigindo e comandando as energias que o compõem. Espera só um minutinho. Terceiro, que esta hierarquia de forças tem 4 excelsas linhas de ação. As 4 linhas de ação são: desenvolver a autoconsciência em todos os seres. A hierarquia procura propiciar as condições adequadas para o desenvolvimento da autoconsciência em todos os seres. Assim, faz principalmente no homem, pelo trabalho inicial de fusionar os 3 aspectos superiores do espírito,
com os 4 inferiores, por meio do exemplo de serviço, de sacrifício e de renúncia, que dá e através das constantes correntes de luz, entendidas no sentido ocultista, que dela emana. A hierarquia poderia ser considerada como um conjunto de forças em nosso planeta do quinto reino da natureza. Este reino é alcançado pelo pleno desenvolvimento e controle do quinto princípio, a mente, e sua transmutação em sabedoria, que, no sentido literal, é a inteligência aplicada a todos os estados pelo uso plenamente consciente da faculdade do amor discriminador. Aí eu vou pedir a Aurora, ou a Lúcia, ou a Arnabela, quem puder elucidar. Gratidão. Ok. Você não quer nem falar para nós o que você entendeu? Porque nós tínhamos Eu conversado um pouquinho sobre. entendi, o que eu entendi é que, assim como é em cima, é embaixo, como nós já vimos antes, e que a hierarquia planetária, a hierarquia que rege os sistemas, é composta de grupamentos de consciências, grupamentos de seres sencientes altamente evoluídos, que para o planeta Terra estão auxiliando a humanidade para que o homem desperte a própria consciência, saindo da ilusão da separatividade, das polaridades, crescendo dentro de si mesmo, buscando e encontrando a sua luz interna. Então, estamos recebendo um auxílio contínuo de toda a hierarquia e ela se manifesta muito mais do que no nosso sistema solar. São vários sistemas com várias inteligências, cada uma regendo um aspecto da evolução. Foi isso que eu entendi. É, basicamente, né, você fez um resumo que é bem razoável, né, pelo nosso entendimento, que você partiu do princípio da lei hermética, né, assim como é em cima e embaixo. Então, e aí a gente vai até mais profundo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, nós, como seres humanos pertencentes à quinta raça raiz, temos o nosso desenvolvimento através da nossa mente. E é, existe a humanidade no nível e ela é regida pela a hierarquia espiritual planetária. São seres de luzes que passaram pelo nosso plano, humanidade, e que alcançaram um desenvolvimento amplo da consciência e aí ascenderam para o quinto reino da natureza, né? E à medida que os mestres, ou que nós vamos evoluindo, nós vamos galgando novos patamares de consciência. A hierarquia espiritual planetária entra em contato, então, com a hierarquia solar, e a hierarquia solar entra em contato com a hierarquia cósmica. Então, é exatamente uma descida e uma subida, respeitando os níveis de consciência que cada ser consegue alcançar, né? E aí ele vai falar um pouco sobre as linhas de ação, né, que é específico para para o nosso desenvolvimento, né? E o principal seria o desenvolver da autoconsciência em todos os seres. A autoconsciência, ela é uma qualidade própria, poderíamos dizer assim, do ser humano. Sabemos que os reinos subhumanos possuem a consciência, mas não a autoconsciência, né? E esse conjunto de forças que nós conhecemos com a hierarquia, é, ele faz parte, então, do sistema cósmico, à medida que vai baixando, não sei se eu poderia falar baixando, que vai densificando essa energia, né?
E aí ele fala um pouquinho também desse quinto princípio, que a base, ou o motim para ele apresentar, ou seja, alcançar, seria a sabedoria. E aí eu acredito que ele vai explicar os outros. Alguém quer comentar o que, que entendeu? Eu só queria acrescentar que a hierarquia que está mais próxima de nós, que é o governo oculto do planeta, tem como dirigente, vá lá, o Cristo Maitreya, que é o mestre dos anjos e dos homens. Mas eles só conseguem implementar o plano através da humanidade. Então, essa hierarquia cósmica desce para a solar, para a planetária e depois para a humanidade. E como nos recorda no Agni Yoga, é pelas mãos e pelos pés humanos que depois o plano se executa na Terra. Mas talvez isto venha depois mais à frente. Era só isto que eu queria acrescentar. Evidentemente que o que nós falamos aqui é uma síntese, né? A gente Sim, tem o desenho da hierarquia solar, depois vem é, a hierarquia, nós conhecemos até a hierarquia solar, a hierarquia cósmica, quase que nós não sabemos é, quase nada sobre ela. Nós estamos aprendendo agora a contactar os seres cósmicos através do estudo da Agni Yoga, que vai expandindo a nossa consciência e aí nós vamos chegar a um estágio maior de contato com esses seres cósmicos. Isso aqui é só uma pincelada que a Lúcia e eu comentando. Se alguém quiser comentar também mais alguma coisa. Boa tarde, boa noite, meus queridos. Não, apenas assim Boa para tarde. ajudar uma questão minha. Aqui que nós falamos de hierarquia nesse contexto, nós entendemos, são seres muito evoluídos que passaram pelos processos de encarnação como nós. Eles Está foram falando que a assumindo hierarquia. Você iniciação está após falando sobre. iniciação. Oi? Não ia te perguntar se você estava falando sobre a hierarquia espiritual, ou se você estava falando sobre a outra hierarquia solar. Não, a hierarquia é aquele que nós falamos aqui em termos desse livro, Espiritual. Uhum. pensando assim, sim. Eu acho, nosso O planeta. ashram de Sanata Kumara. Uhum, ok. Isso, então, né, no caso do nosso planeta, essa hierarquia significa seres que passaram por processos encarnatórios como nós passamos e que Uhum, galgaram várias iniciações e chegaram ao patamar de mestres, digamos assim. uhum. Correto? adeptos, ou anjos, Correto. Isso. É, Então, eles atuam especificamente em função da evolução do nosso planeta. isso. E aí nós entendemos que cada sistema, cada planeta também tem a sua própria hierarquia e que o Uhum. conjunto faz uma hierarquia solar e para o cósmica assim cosmos. vai adiante, é isso? Isso. Exatamente Sim. isso. Perfeito. Uhum. Muito Então, bem nossa A meta colocado. grande maior é que nós loja sermos branca. parte direta da hierarquia. Sim. Como é que Com- é? Peraí. Você A perguntou? nossa meta maior é evoluirmos a ponto de integrarmos realmente a hierarquia espiritual planetária. Aí quando você chega ao grau de mestre, você tem 7 caminhos para você tomar a decisão. Uhum. Alguns ficam na hierarquia, na ajuda da Sim, humanidade, sim. outros, né, aqueles 7 caminhos que a gente tem, de se formar como um logos planetário, de Ok. ser aquilo que depois a gente vai conversar sobre isso. Mais e mais evoluções. Isso, Sim. isso, mais O ou menos. quarto caminho, o caminho de Sírios, que é Isso. dito que a maior parte da humanidade ah, irá por esse quarto caminho, caminho de Sírios. Hum. Ok. Eu Obrigado. tenho um colega, eu já até falei para vocês, que ele quer seguir o caminho do logos planetário, né? Eu Ah, falei, vai ok. demorar um pouquinho, mas você consegue. E realmente consegue, né? Criar logos. Olha que maravilha. Ok? Podemos continuar? Quem quer ler, por favor? Eu posso ler.
Obrigada, Sônia. Só uma coisa, Sónia, Anabela, põe Perdão. lá só o slide anterior. Ok. Este reino é alcançado pelo pleno desenvolvimento e controle do quinto princípio. Pois, que é o princípio da mente. Que é esse que a humanidade está a ser convidada a explorar cada vez mais. Porquê? Porque os mestres só se encontram do plano da mente para cima. Ou seja, se nós ficarmos no plano emocional, nós não alcançamos este grau. Temos mesmo que nos polarizar mente concreta, mente abstrata e búdico. De outra forma, É, não temos contacto. lembrando, né, que a gente só consegue alcançar o plano búdico depois que a gente faz a primeira ponte do Antacarana. Durante a Ou carana. seja, que você já ligou os três aspectos da mente, igual a Luz falou, mente concreta, filho da mente e mente abstrata. Aí forma Exato. o átomo permanente manásico, ele que vai fazer a intermediação para a tríade superior. Mas isso nós estamos falando um pouquinho antes, né? Ok? Vai lá, Sônia, por favor. Desenvolver a consciência nos três reinos inferiores. Como bem se sabe, os cinco reinos da natureza no arco evolutivo podem. Oi? Sim, estamos a ouvir, Sónia. Sim. Não deu uma interferência aí. Bom, vamos começar. Como bem se sabe, os cinco reinos da natureza no arco evolutivo podem ser definidos da seguinte maneira: mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Todos esses reinos encarnam algum tipo de consciência, e é o trabalho da hierarquia desenvolver tais tipos até a perfeição pela retificação do karma, pela regulação da força e pela disposição de condições corretas. Teremos uma ideia deste trabalho fazendo um breve resumo dos diferentes aspectos de consciência a ser desenvolvida nos diversos reinos. No reino mineral, o trabalho da hierarquia dedica-se a desenvolver a atividade discriminadora e seletiva. Uma característica de toda matéria é a atividade de algum tipo. E no momento em que essa atividade é dirigida para a construção de formas, mesmo do tipo mais rudimentar, manifesta-se a faculdade de discriminação. Os cientistas de todas as partes reconhecem esse fato e, com isso, aproximam-se das descobertas da sabedoria divina. Pode comentar, Sônia, querida. Ah, pensei que fosse continuar o outro slide. Não, acho melhor. Bom, vocês que sabem, mas eu acho Não, 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 melhor. tudo bem, não tem problema. Eu Aham, achei interessante no slide anterior que eu li essa progressão de evolução, né, desde o mineral até o espiritual. né, E lembrando que nós, como o reino humano, estamos na mediação, né, entre os reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, alçando para o voo para os planos superiores a partir do espiritual. E o que uhum, me chama a atenção é essa capacidade discriminadora e seletiva do reino mineral. Ver como é que os átomos se exatamente. combinam para formar esse mineral, essa rocha, ou é esse componente de solo, né? Ou seja, até aquele Exatamente. que nós achamos que é, entre aspas, inanimado e inerte, tem uma sabedoria, uma consciência própria, peculiar àquela espécie, né? Aquele reino. Então, E nós, exatamente aquilo. humanos, né, não sabemos Ah, discriminar nem selecionar as coisas diretamente, corretamente. Nós temos esses impasses de discriminar. Muito E temos interessante. é, autoconsciência. Pois então, é. E os reinos abaixo têm alma, têm uma alma grupal,
mas o que Isso. nos diferencia é a autoconsciência, e ainda assim é o que se vê. Nós mal discriminamos se comemos arroz ou feijão. E eles só Então, obedecem ao plano, eles vão cumprindo Aham. então, a sua parte. então, Uhum, vocês perfeito. perceberam, né, que nós vivenciamos esse terceiro sistema solar, que é o anterior ao nosso, todos nós desenvolvemos a atividade criativa, que é a característica Uhum, do terceiro raio, né? Então, importante, a consciência aqui é desenvolvida, mas no reino humano já tem a autoconsciência, como nós falamos. E por que que nós não usamos tão bem a discriminação no reino humano? E os animais e o reino vegetal mineral usa muito bem essa discriminação. O que vocês acham? Eu acho que tem a ver com nós ainda vivermos na dualidade e na polarização, ahm, que leva à separatividade. Eu creio que é isso que não nos ajuda muito. Ah, enquanto os reinos subhumanos, eles só fazem, ah, quer dizer, por exemplo, nós agora estamos a estudar o reino vegetal no outro grupo, e é incrível como aquele reino, ele vive só para fazer beleza, para transmutar toda a densidade em beleza, em fotossíntese, não é? Nós, como temos uma mente e estamos polarizados na mente concreta, sim, não, feio, mau, bom, não sei o quê, ficamos nessa dualidade e isso cria separatividade. É uma boa abordagem, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que esse processo, por exemplo, do instinto do animal, do intelecto, a intuição, é um processo progressivo. E o homem, o ser humano, ele já tem essa mente concreta, bem desenvolvida, e está se desenvolvendo a mente abstrata. Então, no processo, no caminho probacionário, não tem ainda a correta discriminação, porque não houve o desenvolvimento adequado dessa mente. Enquanto que os outros reinos são almas grupais. Então, não houve ainda essa individualização para ele seguir o caminho adequado até chegar no ser humano. A Lucinha falou aqui muito bem sobre o reino vegetal, e nesse outro estudo que nós fazemos, é uma maravilha estudar o reino vegetal, porque eu nunca vi, até comentei, né, um vegetal fazer o mal. Assim, tudo que o reino vegetal é, entra em atividade é para o bem, é o perfume, é a beleza, é a própria alimentação de outros reinos, porque o A reino doação. vegetal ele já alcançou um nível de, de expansão dele próprio que nenhum outro dos reinos alcançaram, dos reinos subhumanos. Então, daí a importância que ele é regido por três raios, segundo, quarto e sexto, né? Então, é muito importante a gente ver esse processo evolutivo, né? Também creio que aqui entra essa diferenciação, né, do reino humano já ter a autoconsciência. Então ele tem o acesso ao livre-arbítrio, enquanto que os Sim, reinos Exato, pois, subhumanos exato. É, são fiéis, uhum, a eles obedecem alma ordens, digamos grupal, né? assim. Né? Exato, Tem é, aquela a tarefa grupal de cada reino e eles cumprem, digamos, fielmente, cegamente isso. exato. é isso. São regidos E mais o reino pelos humano tem devas, né? a capacidade de dar autoconsciência e livre-arbítrio, então ele escolhe, de acordo com a consciência que ele tem, com a evolução que ele tem,
e às vezes a discriminação não fica tão discriminativa assim. Fica meio embolada, meio confusa. É, Ou Exato. na inversa. polaridade. E Uhum, sempre é Exato. mais os pitris solares que estão atuando ali, né? Então, uhum, nós temos que, com o processo evolutivo, permitir que os pitris solares comecem a atuar em nós mesmos. uhum. Beleza. Mais algum comentário? Eu acho que é mais uma questão. Estávamos a falar que nos reinos subhumanos é a alma grupal que orienta, que organiza. Portanto, eles não têm individualização. Mas na Uhum. evolução dos vários reinos, quando nós alcançarmos o reino espiritual, eles vão ter a individualização. É A porque porta há uma abrirá. cadeia evolutiva. Portanto, eles Pois, vão passar por isto que nós estamos a passar agora. sim, como Uhum. nós já passamos, ou Certo? seja, nós já fomos Não, nós mineral já fomos alma vegetais, grupal e agora somos alma individualizada, sim, e dentro de uma caminhamos alma para o quinto grupal reino. humanidade. Portanto, essa Exatamente. discriminação de que nós estamos a falar agora, daqui a não sei quantos milhares de anos, pode estar aqui um vegetal a fazer a mesma conversa e eu ter a mesma conversa que nós aqui todos Uhum. Sim, a agora falar da as alma portas, grupal. Exatamente. é, as portas agora que estão fechadas para o reino animal é entrar no quarto reino, no reino humano. Mas quando se abrirem, nós sabemos que os nossos cães domésticos, os nossos animais domésticos já estão a aprender, não é? A, a serem, numa próxima abertura, a serem humanos. E percebe-se isso muito E bem. eu não lembro mais qual livro que eu li que fala que essa porta da iniciação só será aberta quando a humanidade conseguir realmente fazer a integração da alma grupal. Então, daí a nossa responsabilidade de formarmos as almas grupais que nós estudamos para depois conectar a alma do novo grupo de servidores do mundo, e aí então essa porta será aberta para novas individualizações. A responsabilidade do ser humano é imensa. Pois é. Podemos continuar? Ou mais algum comentário? Então vamos lá, Belinha. Quer continuar, Sônia? Ou alguém mais quer se manifestar para ler? Acho que eu vou ler este. Ok. Parou. Capítulo 3: O trabalho da hierarquia. Desenvolver a consciência nos três reinos inferiores. No reino vegetal, agrega-se a esta faculdade de discriminação e de resposta à sensação na qual se manifesta de maneira rudimentar o segundo aspecto da divindade, tal como no reino mineral se faz sentir um reflexo similarmente rudimentar do terceiro aspecto da atividade. No reino animal, as atividades e a sensação rudimentar aumentam e há sintomas, se podemos expressar dessa forma, tão inadequada, do primeiro aspecto ou vontade e propósito embrionários, o que poderíamos chamar de instinto hereditário, mas que na verdade é uma manifestação do propósito da natureza. Com grande sabedoria, Blavatsky afirmou que o homem e o macrocosmo para os três reinos inferiores, aliás, É, Blavatsky afirmou que o homem é o macrocosmo para os três reinos inferiores, pois nele essas três linhas de desenvolvimento se sintetizam e atingem a plena consumação. Ele é, em verdade e de fato, inteligência manifestada de maneira ativa e maravilhosamente. É amor e sabedoria incipientes, mesmo que essa qualidade
não sejam mais do que uma ideia, um ideal a atingir, e também possui aquela vontade embrionária, dinâmica e iniciadora, que chegará a pleno desenvolvimento quando ele entrar no quinto reino. Bom, eu acho que aqui ele faz uma referência, ele coloca assim, aqui aqueles aspectos, né, de, não só de sensação, né, aqueles aspectos rudimentares que estão plenamente mais desenvolvidos no ser humano, para o reino vegetal e para o reino animal. Portanto, nós somos considerados para eles como um macrocosmo, né, ou seja, um, um complexo mais evoluído do que de exemplo para eles, né, logicamente. E é interessante que eles começam exatamente com a sensação, né, no reino vegetal, e no reino mineral parece que é, a faculdade seria atividade, né? Seria, por exemplo, poderia ser é, atividade atômica, por exemplo, né? Radiação, dentre outras. Então, nada mais é do que os aspectos divinos, porém, em sua fase mais rudimentar, vamos dizer assim. E mostrando, né, realmente que esse processo ele está presente, né, esses aspectos divinos estão presentes em toda a cadeia de evolução, está se manifestando em todos os reinos, e cada qual tendo ali a sensação e evoluindo de acordo com o que pode. Na verdade, o que a gente pode perceber é que a divindade ela consegue experienciar, né, durante todo o tempo, todo esse processo, tanto no reino humano, quanto no reino animal, vegetal e mineral. Bom, é uma complexidade de processo de evolução, né, vamos dizer assim. E como é que nós podemos ajudar à evolução destes reinos? Então, dentro de nós, cada ser humano tem dentro de si o reino mineral, nós somos constituídos de 80% de água, creio. Temos o reino vegetal, a flora intestinal, não é? E temos o reino animal, porque ainda temos uma parte do cérebro reptiliano. Então, à medida que vamos purificando os nossos corpos, através do pensamento correto, da ação correta, da palavra correta, nós estamos a fazer com que esses devas, não é? Desses reinos que nos habitam, evoluam. Ou seja, quando nós evoluímos como seres, todos esses reinos dentro de nós também evoluam. E assim cada um de nós fizer a sua parte, está a contribuir grandemente para toda esta evolução destes reinos que nos habitam. Isso que a Lúcia colocou é muito importante, porque a grande maioria da humanidade não sabe, não tem nem noção que que esses três reinos subhumanos, eles estão integrados na nossa composição. E agradecer ao alimento na hora que a gente está sentada, tratar bem os nossos pets, é, apreciar a beleza de um mineral. Assim, são coisas maravilhosas que estão todos dentro de nós mesmos. E aí, à medida que a gente faz essa correta relação externa com eles e dentro de nós mesmos, aí nós estamos realmente a, ajudando a evolução desses reinos e proporcionando ao reino animal a chegar à iniciação, à individualização. E o Muito vegetal a bonito, né? chegar a animal e o mineral a chegar a vegetal. Exatamente. Eu gostaria de fazer talvez um enriquecimento a algumas partilhas daquilo que ela comentou anteriormente, de que no reino vegetal tudo tem uma função benéfica. E nós temos o hábito de chamar de mato aquilo que nós não conhecemos, ou não reconhecemos a função correta dele. E até uma chamada erva daninha, ela tem uma função de equilíbrio e muitas vezes de cura, até para o ser humano. Há um livro bem antigo chamado A Vida Secreta das Plantas, que foi editado em português em 1976.
e que os autores fizeram uma pesquisa sobre essa questão toda do reino vegetal, como é que funciona, etc. Inclusive, eles trazem experiências com o trabalho com os devas ligados ao reino vegetal e descrevem a experiência da fundação do grupo de Findhorn, o trabalho da Elikhede, trabalhando com os devas, recuperando aquele terreno todo ali, que agora é um jardim belíssimo, né? Então, fica uma dica de Maravilhoso. leitura extra aqui, A Vida Secreta Uhum. das Plantas. Não, deve ser lindo. Quem trabalhou muito com essa parte foi a Sarah Mariot, né? Então, que ela, Isso, ela trabalhava com esses reinos, Nazaré, mas Lá assim, em Nazaré, né? Nazaré, né? Uhum. E assim, a beleza que é também Kingdom, né? Que nós tivemos lá e podemos ver os vegetais, os tamanhos das couves, o tamanho de todas as verduras e frutas muito, muito maiores do que nós conhecemos. Então é uma bênção, né? Eu acho que uma Tem encarnação adubo só, químico. sem Sim. adubo químico, uma encarnação só é muito pouco para a gente conhecer. Nós não dá tempo da gente conhecer quase nada. Se nós, Nós pois, piramos. se nós trabalhássemos a continuidade de De consciência, consciência, lembrar-nos-íamos, não é, com de certeza. tudo o que já passámos quando passámos por esses reinos. Mas então, olha, Talvez. Uhum, excelente. Podemos continuar, garotas, garoto. assim, mais 3 minutos, o tempo passa a correr e como estamos próximos da lua cheia de Gêmeos, temos aqui uma meditaçãozinha mais Então vamos profunda. ler só esse parágrafo, né, Lucinha? Se calhar mais um, não? Pois é. Esse já passou, já não? Não, este é o próximo. Pois Este é é, o próximo. já passou. Quem quer ler, por favor? Eu E onde posso o ler. seu auto... Ah, obrigado, Ceci. O trabalho da hierarquia, desenvolver a consciência nos três reinos inferiores. No quinto reino, a consciência a desenvolver é a de grupo, a qual se manifesta no pleno florescimento da faculdade amor-sabedoria. O homem não faz mais que repetir, em uma visão superior da espiral, a obra dos três reinos inferiores, pois no reino humano ele manifesta o terceiro aspecto de inteligência ativa. No quinto reino, no qual se ingressa com a primeira iniciação e que cobre todo o período de tempo durante o qual o homem toma as 5 primeiras iniciações, quando então atua como mestre, como parte da hierarquia, o aspecto amor-sabedoria, ou o segundo aspecto, alcança a consumação. Na sexta e sétima iniciações, se manifesta o primeiro aspecto ou vontade, e de mestre da compaixão e senhor do amor. O adepto se transforma em algo mais, penetra em uma consciência superior a grupal, até se tornar consciência de Deus, identifica-se com a grande vontade ou propósito do Logos. O trabalho das entidades que chegaram à realização, que entraram no quinto reino e que aí tomaram a grande decisão e aquela inconcebível renúncia que os faz permanecer no esquema planetário e, assim, cooperar com os planos do logos planetário no plano físico e fomentar os diversos atributos da divindade e cultivar a semente da autoconsciência em todos os seres. Eu acho que a gente pode depois, na próximo encontro, ler e comentar sobre esse, que como a Lucinha falou, está na hora. E sobre a renúncia há muito a dizer, não é? Sim. Então vamos Então para o vamos processo de marcar. meditação. Sim. Uhum.
espero não me engasgar porque está em português do Brasil e eu vou manter. Então, como estamos a 3 dias da lua cheia de Gêmeos, e também deixamos aqui o convite para a vigília, que vai acontecer de sábado para domingo, onde a grande invocação vai ser recitada a cada 5 minutos por quem estiver presente. Vamos então começar já nessa preparação para o terceiro festival, que é o Festival da Boa Vontade, da Invocação. Estamos alinhados com o coração do grupo, com a alma grupal, observamos a nossa respiração, se a encontra calma, as nossas emoções serenas. Colocamos então como uma unidade grupal no plano mental. Estamos receptivos às energias cósmicas de Gêmeos. Vemos um caminho de luz que se estende desde a humanidade até àquela fonte onde reside o amor de Deus, o qual é expresso neste planeta através de Cristo. Sentimos-nos incluídos nesse amor e no grande processo de transmissão dedicamos o grupo ao serviço do mundo. Tendemos a nossa consciência ao grupo e unimos-nos a todos aqueles que se aproximam das energias da lua cheia. Na nossa visão, o Sol torna-se ainda maior, incluindo em sua luz todos aqueles que se uniram a nós. Imaginamos estar todos a elevar um cálice no ar, numa aspiração interior concentrada, num apelo aos poderes espirituais da luz e do amor, que fluem para a nossa consciência receptiva, simbolicamente para o cálice que mantemos erguido. Elevamos lentamente as nossas mãos e pronunciamos: ó tu em quem vivemos, descemos, existimos, ó poder que torna novas todas as coisas, mude o destino dos homens para o bem, em todos os lugares, toque os seus corações, para que se abram ao espírito do amor, da fraternidade e da responsabilidade mútua. Que a vontade para o bem motive as ações e restabeleça o reino da paz na terra.
que o amor da vida única aflua aos nossos corações e através do nosso grupo para todo o mundo. Repetimos. Que o amor da vida única aflua aos nossos corações e através do nosso grupo para todo o mundo. Voltamo-nos para a humanidade. Permitindo que esta corrente viva de energia, da luz, do amor e da vontade criativa flua através de nós para a consciência da humanidade e se propague. Imaginamos como esses poderes espirituais, espalhados por inúmeros pontos de luz e uma rede luminosa que cobre o nosso planeta, irradiam, penetrando em todas as áreas da nossa vida planetária. Esta rede luminosa afeta os acontecimentos do mundo, dando conforto, força interior para todos os seres, para todos os reinos. Surge agora o impulso necessário ou a solução para os problemas da humanidade em geral. Juntos, como alma grupal, transferimos a corrente de energia para a humanidade através da grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Que o Cristo regresse à terra. Que o Cristo regresse à terra.
do centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e de luz se realize e possa selar a porta onde reside o mal. E a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Om. 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 Durante este período da lua cheia, vamos refletindo no pensamento semente de Gêmeos. Eu reconheço o meu outro eu e no seu declínio eu cresço e resplandeço. Lentamente, ao ritmo de cada um, abrimos os nossos olhos, inspirando e expirando profundamente. Então, estendemos as mãos uns para os outros e agradecemos à hierarquia, ao Cristo Maitreya e a todos os seres que nos acompanham e que nos guiam. Namastê.